Um assunto que sempre retorna é sobre as diferenças dos ganhos do futebol masculino contra o futebol feminino, e ideologias exigindo a igualdade dos ganhos entre as modalidades. Mas, isso realmente é possível? São quer ganhar o mesmo que Vini Júnior? Respondendo grosseiramente à pergunta: sim, é possível. Desde que exista uma arrecadação de receita em volta da própria quer, equivalente ou superior à do Vini. Mas, qual é o motivo de não ter a mesma arrecadação entre o futebol feminino e o masculino? Bom, partindo das origens. O futebol masculino tem o seu nascimento na Inglaterra a partir de 1848 com as regras Cambridge. E em 1863 as regras do esporte são consolidadas e unificadas. Após algumas reuniões entre 12 clubes e escolas que praticavam futebol com regras diferentes. Logo em 1867 é realizada a primeira competição com 12 equipes. Em 1871 é criada a FA Cup que existe até hoje na Inglaterra. Nisso, o futebol cai no gosto de todas as classes sociais e de forma rápida se populariza. Dentre os clubes participantes da FA Cup, surgem clubes com operários das fábricas, e a partir dos anos 1880 é iniciada a profissionalização dos jogadores. O futebol feminino tem início em 1894, com a criação do time Ladies Futebol Clube, iniciativa de Nete Ronibal para incentivar as mulheres a praticar o esporte. Devido à Primeira Guerra Mundial, as mulheres passam a ocupar na Inglaterra os postos de trabalho típicos masculinos, inclusive alguns clubes de futebol, enquanto os homens eram mandados para os campos de batalha. Logo em 1921 é criada a ELFA, a Liga Feminina de Futebol, tendo em 1922, 23 equipes disputando a ELFA Challenge Cup. Com o fim da Primeira Guerra, os homens voltam a ocupar os postos de trabalho e o futebol masculino também retorna na Inglaterra em 1921. Nesse mesmo ano, a FA proíbe o futebol feminino em seus campos, com a alegação de que o esporte era inadequado e prejudicial à saúde física das mulheres. E voltando a ser praticado de forma profissional em 1969 na Inglaterra. Muitos podem alegar que a não popularização do futebol feminino deve-se a essa proibição, assim como houve uma no Brasil. Mas analisando o período na Inglaterra entre 1894 até por volta de 1910, o futebol masculino já possuía uma liga com pelo menos 2 divisões e o futebol feminino havia algumas equipes esporádicas antes dos eventos da Primeira Guerra Mundial. Mas, o que fica evidente nisso, é que o futebol masculino havia se popularizado e o feminino tinha dificuldades de encontrar mulheres que queriam praticar, e esta será a argumentação central do vídeo. O futebol masculino tem ganhos maiores devido ao maior interesse dos homens com o futebol do que as mulheres. Então, como isso funciona? Vamos partir do interesse masculino pelo futebol, desde a prática, até o público que o consome. A princípio, se fizermos uma análise simples, e visitarmos qualquer complexo de quadras públicas, veremos entre 70% a 80% de meninos jogando futebol. Como informado anteriormente, até 1910, haviam várias equipes masculinas e poucas femininas na Inglaterra. Claro, o futebol masculino se desenvolveu pelo menos 46 anos antes do feminino, e isso não foi diferente nos países em que o futebol se popularizou. Muitos ainda podem alegar que as proibições foram essenciais para o não desenvolvimento adequado do futebol feminino. Creio que este fator não tenha sido decisivo, pois na Inglaterra ainda continuaram a existir equipes amadoras durante a proibição nos campos da FA. Mesmo após o retorno do futebol feminino e a sua profissionalização, aumentou-se um pouco o interesse das mulheres pelo esporte. Um estudo realizou uma comparação de mulheres de gerações diferentes, mas o interesse por esportes em geral não aumentou muito. Verificado que entre as mulheres com mais de 50 anos, 64% delas é formada pelas que têm pouco interesse e nada interessadas. Já nas com menos de 50 anos, cai para 52% esse quadro. Também, é verificada uma diferença no interesse em assistir futebol em alguns lugares como Reino Unido. São 85% dos homens contra 66% das mulheres. Alemanha. 90% dos homens contra 58% das mulheres. México, 91% dos homens contra 82% das mulheres. Sendo esse o lugar onde se tem a menor diferença. E essas diferenças por interesse refletem não somente no público, mas
Também na quantidade de atletas e jogadores de futebol. Devido ao interesse maior dos homens, é evidente que fica mais fácil a formação de equipes masculinas, desde a base. Tanto que a Federação Holandesa precisou criar uma regra para equipes mistas nas bases dos clubes, para que as meninas pudessem jogar, devido às dificuldades de montar-se equipes femininas. Também como relata a jogadora inglesa, Faye White, que se surpreendeu quando descobriu que haviam outras garotas que jogavam futebol, e que havia uma equipe feminina inglesa. Comecei jogando com meu irmão e os amigos dele, até que entrei em um time local de meninas em Horsham, quando eu tinha 14 anos. Foi a primeira vez que percebi que havia outras meninas que queriam jogar. Eu nem sabia que existia uma seleção da Inglaterra. Esse interesse reflete diretamente na formação de atletas, em que logicamente quanto mais participantes temos em um esporte, mais chances temos de encontrar figuras que se tornam lendas dele. No Brasil, no ano de 2022 temos o registro de cerca de 5.570 jogadores profissionais, contra o de 174 jogadoras de futebol. Neste tipo de cenário, as chances de aparecer jogadores de futebol acima da média é maior no futebol masculino do que no feminino. Justamente esses acima da média são os que impulsionam a arrecadação do esporte, gerando mais renda para seus clubes e visibilidade para os anunciantes. Verificado ainda em 2022 no Brasil, algo que vai surpreender. As mulheres têm a média salarial maior do que os homens no futebol, sendo R$ 5.083 mensais delas, contra R$ 3.968 deles. Mas, onde está a disparidade do futebol masculino com o feminino? Ela está justamente em comparação com os jogadores da primeira divisão de qualquer liga. São esses que possuem os maiores salários, justamente onde estão os craques, os ótimos e bons jogadores. Quando são comparados os salários de Sam Kerr com o Vini Júnior ou um Kevin De Bruyne, será perceptível a diferença gigantesca entre os salários, pois a primeira divisão da Liga da Espanha ou da Inglaterra também geram uma renda absurda, pois nas primeiras divisões estão os super salários, ao contrário das divisões inferiores. A nível de comparação, a primeira divisão inglesa tem o valor de 11,5 bilhões de euros, contra 1,56 bilhões da segunda divisão. Ou seja, a primeira divisão vale quase 10 vezes mais que a segunda. Essa diferença também existe em outros países, como o Brasil. E justamente a maioria dos jogadores estão distribuídos nas divisões inferiores, longe dos super salários. Isso também, sem contar com as equipes que apenas montam times para a disputa dos campeonatos estaduais, aqui no Brasil, ou seja, jogadores que apenas conseguem contrato por no máximo 6 meses por ano. No Brasil em 2016, até 80% dos jogadores recebiam cerca de R$ 1.000. Apenas 0,12% recebiam entre R$ 200.000 e R$ 500.000 mensais. Em 2021, 55% dos jogadores recebiam apenas um salário mínimo, sendo que vários deles ainda precisam encontrar uma segunda renda para poder se sustentar. Por isso, meramente afirmar que a diferença está relacionada à proibição já exercida e outro tipo de preconceito tem suas falhas. Justamente os ganhos das jogadoras provêm devido ao que o próprio futebol feminino consegue gerar de arrecadação. Se os homens gostam mais de futebol, qual o motivo do futebol feminino não ter um público parecido? Como não há tantas meninas sonhando em ser jogadoras de futebol, em comparação aos meninos, isso impacta, como já mencionado, ao encontrar aquelas que se tornarão lendas do esporte e irão alavancar o interesse maior do público geral. E quanto mais participantes, mais serão as chances de encontrar jogadoras como a Marta, ou num nível próximo ao dela, que certamente irão incentivar mais garotas a jogar futebol. Pois cada grande clube de futebol tem seus grandes jogadores e esquadrões lendários que conquistaram muitos torcedores. Mesmo assim, o público masculino ainda é maior no futebol feminino. Uma pesquisa mostra que 12% dos homens já assistiram futebol feminino no estádio, contra 8% das mulheres. O futebol feminino apenas precisa de tempo para ganhar mais espaço e ser mais atrativo. Conforme a própria FIFA, a Copa do Mundo Feminina de 2023 foi um sucesso de audiência e receita, em comparação com as anteriores, ou seja, está trilhando um bom caminho. Agora segue um adendo. Referente às proibições citadas, todas elas tinham como uma das justificativas que o esporte era inadequado para as mulheres, com certo risco à saúde delas.
como estas proibições foram realizadas dentro da primeira metade do século XX. Realmente, o futebol era ainda muito violento, não havia tantas regras para coibir a violência com eficácia. Após 1966 que são criados os cartões amarelo e vermelho para as faltas cometidas. E depois outras medidas foram criadas para a coibição da violência dentro do jogo, como multas e suspensões de jogadores.